Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém. Glórias a Deus, porque nós podemos estar na casa do Senhor, nosso Deus, na presença do Senhor, nosso Deus, para juntos louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Hoje é um dia muito especial, é o primeiro domingo do ano de 2021, dia 3 de janeiro de 2021. Especial porque também é dia de ceia do Senhor. Estaremos participando também da ceia do Senhor. Espero que você já tenha preparado aí a ceia e no momento oportuno estaremos todos juntos celebrando a ceia do Senhor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7. Apocalipse 7, do 9 até o 17. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Assim está registrado na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo de número 7, do 9 ao 17. Depois destas coisas, eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e se servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, porque só o Senhor é Deus, e só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Louvamos e glorificamos o Teu nome, Deus, pelo Teu cuidado para conosco. Louvamos e glorificamos o Teu nome, Deus, pelo Seu amor, em ter enviado o Seu Filho Jesus Cristo, para nos alcançar pela Sua graça, para nos alcançar pela Sua misericórdia, para nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados e para nos tornar capaz de ser adoradores do Teu santo, bendito e maravilhoso nome. Recebe, ó Deus, neste momento, o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe, Senhor, meu Deus, neste momento, os nossos louvores, as nossas orações, porque, ó Deus, fazemos para a glória do Teu nome, fazemos, ó Deus, de todo o nosso coração, porque é para o Senhor, o nosso Deus, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. A Ti, Senhor, pelos séculos sem fim. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar o hino Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã
nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os redimidos não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém. Glórias no nome do Senhor nosso Deus, porque só Ele é santo e digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Hoje, como dia da celebração da ceia do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao 5, depois vamos ter um momento de oração silenciosa para nós conversarmos com Deus, colocando no altar do Senhor as nossas vidas e pedindo perdão pelos nossos pecados. Isaías 6, do 1 ao 5 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Assim nós nos sentimos quando nos deparamos com a presença do Senhor, porque Ele é santo e nós somos pecadores, necessitados da sua graça, necessitados do seu amor, necessitados da sua misericórdia, necessitados do seu perdão. Vamos nos curvar por alguns instantes. Olhe para você. Veja a sua necessidade de pedir a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Veja a sua necessidade de dizer o quão falho você é e o quanto você precisa mais e mais da graça, do amor e da misericórdia do Senhor, o nosso Deus.
confessamos a Ti, Senhor, as nossas faltas e também os nossos pecados. Pedimos-te, ó Deus, perdoa-nos. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Porque, ó Deus, de nós mesmos, Pai, não temos condições de prestar a Ti um culto que seja agradável. Não temos condições, Pai, de nos aproximar do Senhor por causa da Sua gloriosa santidade. Não temos, ó Deus, condições de cantar um louvor que chegue ao Seu trono da graça. Por isso, ó Deus, nos curvamos neste momento e, como o profeta Isaías, olhamos para nós mesmos, ó Deus, e nos sentimos, Senhor, falhos, pecadores, necessitados dessa Sua graça maravilhosa. Vem, pois, ó Deus, agora, Senhor. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Tira, Senhor, meu Deus, toda a maldade. Tira, Senhor, meu Deus, todo o pecado, Senhor. Tira, Senhor, meu Deus, todas as obras da carne que tem, ó Deus, tentado nos afastar do Senhor, Pai. E sopra sobre nós do Seu perdão, da Sua graça. Sopra sobre nós o Seu Santo Espírito, para que nos sintamos, Senhor, em Tua presença. E dignos, Senhor, de exaltar e glorificar o Teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda no livro do profeta Isaías, versículos 6 e 7, ele diz assim, ó: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que perdoados e tocados pelo Senhor, e se achado preparado para cantar louvores ao nome do Senhor nosso Deus, você possa também responder a esse chamado do Senhor: A quem enviarei? Você está pronto? Você pode ir? Você pode se colocar à disposição do Senhor? Que seja assim a minha vida, a sua vida sempre, colocada à disposição para servir ao Senhor, o nosso Deus. Amém. Nós vamos, neste momento, cantar alguns louvores ao Senhor. 2 louvores nós estaremos entoando ao Senhor, nosso Deus, neste momento. Nós temos um vídeo que nós não podemos passar, porque não ficou pronto no dia no culto do Ano Novo. Então nós vamos estar projetando esse vídeo agora. Pedir a Isabel que solte lá para nós. Alguns irmãos gravaram e enviaram para nós, e eu gostaria que você tomasse conhecimento. Por enquanto o Dito está falando, mas não está dizendo nada, mas já já. Não?
Então, vamos voltar pro louvor mesmo, porque depois a gente vê se consegue passar o vídeo. Vamos louvar ao Senhor. Desculpei pela... De novo, amém? Deixa o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com teu amor, acende o fogo outra vez, refinado serei, precioso medal, pobre nu, humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende um fogo em mim. Aleluia, Jesus. Vem, Espírito Santo. Deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com teu amor, acende o fogo outra vez, refinado serei, precioso medal, pobre nu, humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo em mim.
que confia nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso, você pode entregar a Ele o melhor dos louvores. Que você possa esquecer quem está à tua esquerda, à tua direita, e olhar só para o alvo que é Jesus Cristo e adorá-lo com todo o teu coração, porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Confiam no Senhor, de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Volta de Jerusalém, são os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. E poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não. Nós confiamos em Ti, Senhor. Sim, Deus. Aleluia. O Senhor é aquele que nos guarda. Aleluia. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Volta de Jerusalém, e são os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. As mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Senhor é fortaleza. Oh, Jesus. Nós temos em nossos corações, ó Pai, alegria. Amém. De te exaltar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Para nossa edificação nesta noite, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos,
no capítulo de número 12. E nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 19. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12, do 1 ao 19. Assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Pegue sua Bíblia aí e aproveite para meditar na palavra do Senhor, nosso Deus, neste momento. Porque Deus fala conosco através da sua palavra. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias, e ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real e o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é um anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tiraria da prisão, e acrescentou: como o Senhor tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquéritos, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós temos lido a Tua Palavra e pedimos, Senhor, fala conosco neste momento, fala conosco nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Durante esse mês, nós queremos compartilhar com os irmãos sobre o tema: Deus está no controle. Hoje, tomamos esse tema, Deus está no controle, para dizer para você: olha, fique em paz, Ele continua no controle. Quando nós vemos
alguém bem-sucedido, quando vemos uma empresa bem-sucedida, quando vemos algo se desenvolvendo muito bem, logo nós perguntamos, né? Quem é que está no comando? Quem é que está cuidando? Qual é a pessoa que cuida desse negócio? Porque está indo muito, muito bem. Quando nós estamos olhando para a igreja de Cristo Jesus, nós precisamos entender que é a igreja de Cristo Jesus. Quem cuida da igreja de Cristo Jesus é o Senhor. E Ele está no controle, Ele não abandona esse controle por nada, Ele jamais deixa esse controle. Ainda que muitas vezes, né, para nós parece que tem alguma coisa que está fora do lugar, mas não está. Deus continua no controle da sua igreja, Deus continua no controle do seu povo. O nosso comportamento deveria ser o comportamento daquela criança, né? Que os irmãos até já devem ter ouvido sobre a ilustração, que ele estava dentro do avião, e o avião passando por uma grande turbulência, né? E ele estava ali desenhando, escrevendo, e ele continuou. E a pessoa que estava do lado ficou impressionada com aquele menino, que ele nem se tocou que estivesse passando por aquele momento tão difícil ali, naquelas alturas, né? Aí a pessoa falou, mas você não tem medo, né? Você não ficou com medo? Ele disse, não, meu pai é o piloto, por isso eu estou tranquilo. Assim também devemos nós, amados irmãos, nos comportar neste mundo e diante de situações e lutas e dificuldades. Afinal de contas, o nosso Deus, Ele está no controle. Ele continua no controle. O texto que nós lemos relata, amados irmãos, a respeito da igreja primitiva. Se nós olharmos aqui para aquele momento, né? Alguém pode ter perguntado, mas será que Deus estava realmente cuidando nesse tempo? Será que Deus estava ali no comando naquele momento? Porque veja bem o que é que estava acontecendo com os discípulos, que foram aqueles primeiros que o Senhor escolheu e colocou para estar à frente da sua igreja. Será que Deus havia se esquecido deles? Não, Deus estava no controle. Precisamos sempre nos lembrar quem é o nosso Deus. Primeiro eu faço a pergunta, qual é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Não? Se você tivesse que responder para alguém neste momento, né, quem é o seu Deus, o que você responderia? Eu creio que nós, como cristãos e conhecedores da palavra, temos que dizer, né, nosso Deus é o Deus onisciente, é o Deus onipotente, é o Deus onipresente, é o Deus criador e sustentador de toda a sua criação, e que não descuida dela em momento algum. Deus está no controle. Quando nós lemos aqui, vamos ao texto, quando nós lemos aqui, lá no versículo 1, diz assim, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Olha, que coisa terrível. Herodes, neto daquele que mandou matar as crianças lá no tempo de Jesus, agora ele está perseguindo a igreja de Cristo, e ele está recolhendo aqueles cristãos que estão servindo ao Senhor, para os maltratar, para escarnecer deles. E aí no versículo 2, diz assim, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João, um dos apóstolos, simplesmente foi decapitado. Mas, e Deus? Onde está Deus? Que permite que um daqueles que ele escolheu pudesse ser decapitado por um cara tão ruim como Herodes? Mas Deus estava no controle quando Herodes estava prendendo alguns da igreja. Deus estava no controle quando Tiago foi decapitado. Como no livro em Auschwitz, quando reuniram os judeus e colocaram lá 3 pessoas para serem executadas na presença de todos, e os adultos que colocaram morreram logo, mas uma criança ficou se debatendo muito tempo ali, e lá dentro uma voz pergunta, mas onde está Deus que permite que uma criança sofra desse jeito? Aí ele ouviu a resposta lá dentro do seu coração, eu estou ali sofrendo com essa
criança, essa dor da morte, do pecado deste mundo. Deus continua no controle, independente da situação. No verso de número 13, assim: vendo ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então Herodes agora, feliz, porque já tinha decapitado Tiago e nada tinha acontecido com ele. Ele continuava sendo, o rei, continuava tendo domínio, continuava tendo a glória do povo. Agora ele manda prender a Pedro, querendo se tornar maior ainda perante os judeus. E ele prende a Pedro. Mas quando ele mandou prender a Pedro, Deus continuava no controle. Como Deus está sempre no controle. E tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 homens. Então você imagine que Pedro estava bem guardado, que aos olhos dos homens ele jamais conseguiria sair ali daquela prisão. Aos olhos dos homens ele jamais conseguiria ser liberto. Deus está no controle quando Pedro é preso. Deus está no controle quando Herodes coloca essa guarda para tentar segurá-los lá dentro da prisão. É festa dos pães asmos, vai chegar a Páscoa, e aí então, quando chegar a Páscoa, Pedro será também morto, Pedro também será também decapitado, Pedro será também mais um mártir do Evangelho, e aí então Herodes será mais famoso ainda, porque afinal de contas, ele acredita que ele está no comando. Mas quem está no comando é Deus. Os homens imaginam coisas. Os homens pensam coisas. Os homens querem assumir. E acham que estão no domínio, no controle. Mas quem está no controle é o Senhor, o nosso Deus. E enquanto, amados irmãos, tudo isso está acontecendo, tem aqueles irmãos, a igreja está toda amedrontada, toda insegura, reunindo as portas trancadas, reunindo as portas fechadas, com medo de o que está acontecendo com os discípulos, aconteçam com todos eles. Ah, mas eles estão reunidos e eles estão ali escondidos, mas eles não estão com medo e apavorados, eles estão orando. Deus está no controle. A igreja está orando. A igreja está buscando a presença do Senhor nosso Deus. A igreja está clamando ao Senhor nosso Deus. Mesmo em meio a todo esse perigo, mesmo em meio a todo esse medo, a igreja continua ali viva na sua fé, na sua esperança. Por quê? Porque Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da situação. E aqueles irmãos estão ali, intercedendo. E quando Pedro dormia entre 2 soldados, Deus estava no controle. E estando Deus no controle, Deus envia um anjo para falar ali com Pedro. Lá no verso de número 7 diz assim: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E assim ele fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Deus está no controle de todas as coisas.
Pedro até imaginou que ele não saísse mais ali da prisão, mas ele dormia entre dois soldados, aguardando aquele dia chegar, aguardando aquele momento chegar. Deus estava no controle e enviou ali o seu anjo para tirar Pedro daquela situação. E o toca do lado, as cadeias caem, diz: levanta, imediatamente ele levanta, as cadeias caem. Por quê? As cadeias caem porque Deus está no controle, porque Deus tem as chaves, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ele tem todas as chaves, Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas, Ele criou todas as coisas do nada, e Ele continua no controle, amados irmãos. Aí o anjo diz para ele: olha, acerta aí, né, a sua roupa, acerta aí a sua cinta, né, põe aí as sandálias nos seus pés, e pega também a sua capa, e vem e segue-me. E Pedro faz tudo isso, amados irmãos, como que se tivesse sido para ele aquilo um sonho. Mas aí então ele vai e passa pela primeira e a segunda sentinela. E ninguém vê nada, ninguém enxerga nada. Não? É porque Deus está no controle. Depois chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Deus está no controle. E Ele tem o controle também de todos os portões da vida, de todos os portais deste mundo, porque Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Deus está no controle. Pedro naquele momento entende que Deus está no controle. Naquele momento compreende que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E que Herodes imaginou que ele tivesse domínio e controle sobre a vida de Pedro. Mas ele não tinha. Os judeus estavam na expectativa que agora nós vamos impedir o avanço do cristianismo, porque um dos principais discípulos de Jesus vai para o sepulcro. Pedro vai desaparecer também. E o evangelho de Jesus Cristo vai deixar de avançar, deixar de seguir em frente. Porque essa também era a expectativa dos judeus. Mas os judeus também tinham as suas expectativas, mas a expectativa de Deus era outra. Em relação aos discípulos, em relação ao evangelho, em relação aos próprios judeus, em relação aos gentios, em relação ao mundo inteiro. Deus continua no controle de todas as coisas. Nós, muitas vezes, é que não entendemos. Porque muitas vezes nós até enxergamos como Pedro. E depois que acontece, que nós dizemos: olha, fazemos como Jacó. Senhor, isso aqui é a porta do céu. Quão tremendo, quão terrível, Senhor, é este lugar. E eu não tinha percebido, mas eu estou na porta dos céus. Quantas vezes estamos debaixo da graça, do amor, dos cuidados de Deus, recebendo o livramento de Deus e não percebemos. Para dizer para aqueles que estão caminhando conosco, para dizer para aqueles que estão conosco: olha, verdadeiramente Deus está no controle de todas as coisas. E aí então Pedro sai e vai para casa onde a igreja está reunida, na casa de Maria, mãe de João. E quando ele chega lá, bate lá no portão, sai
a empregada para ver quem é, a criada sai lá para ver quem é, Rode sai lá, e quando vê, Pedro, conhece a voz de Pedro, e fica toda animada, toda empolgada, porque ela percebe que naquele momento que Deus realmente está no controle de todas as coisas. Fazendo, Deus está no controle, né? Deus está no controle. Pedro saiu da prisão, Deus está no controle. Pedro está aqui na porta da nossa casa, e quando ela chega lá dentro e fala para todos aqueles que estão lá dentro: olha, Deus está no controle, Pedro está aí na porta, e diz: isso é impossível um negócio desse, impossível um negócio desse, não pode ser, jamais isso pode ter acontecido. Nós sabemos, né, com que segurança foi que Herodes o prendeu, sabemos quantos soldados estavam lá, conhecemos, sabemos de tudo, porque nós já procuramos informar. É impossível, mas Deus está no controle de todas as coisas, ainda que você não acredite, ainda que você tenha dúvidas. Deus continua no controle. Aí diz: bom, então quem está lá fora não é Pedro, mas é um anjo do Senhor. O Senhor mandou um anjo e tem um anjo lá fora. Eles acreditavam no que Deus pudesse mandar um anjo do céu, mas não acreditavam que Deus pudesse tirar Pedro da prisão. Muitas vezes nós estamos assim também. Cremos se Deus mandar um anjo, mas não cremos que Deus possa operar livramentos maravilhosos no nosso dia a dia, que Deus possa cuidar de cada um de nós no nosso dia a dia. E aí então, Pedro continuou batendo lá e dizendo: abra logo essa porta aí, porque sou eu mesmo, né? Deus está no controle de todas as coisas, Ele é o dono da minha vida, Ele cuida da minha vida, e eu só vou morrer a hora que Deus realmente dizer: olha, é a hora, Pedro. E quando chegou a hora de Pedro, os irmãos sabem muito bem que ele disse: olha, uma coisa eu quero dizer para vocês, eu não vou morrer igual o meu Deus, não vou morrer igual o meu Cristo. Se vocês vão me crucificar, então, segundo os historiadores, morreu crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Cristo. E aí então, eles abriram, viram e ficaram atônitos. E ficaram admirados, dizendo: que coisa tremenda que aconteceu. Deus realmente está no controle. Deus tem a chave das cadeias. Deus tem o controle das portas. Deus tem o domínio da mente e do coração de todo ser humano, e ofusca a visão daqueles que Ele quer ofuscar, e conduz aqueles que Ele quer conduzir pelos seus caminhos segundo a sua vontade. Versículo 17 diz: ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus domina todas as coisas. Fique em paz, porque Ele continua no controle. Neste tempo em que nós estamos vivendo, de pandemia, onde o medo muitas vezes quer tomar conta da nossa vida, do nosso coração, onde a insegurança, né, nos assombra, onde o questionamento sobre a vacina também, se vamos ter vacina, quando vem essa vacina, muitos preocupados com isso. Nós precisamos de crer e confiar no Senhor, amados irmãos, que no tempo oportuno chegará essa vacina, como tem chegado nos outros lugares do mundo. Nós temos que compreender que Deus, Ele está no controle da ciência também, e que ninguém poderá impedir a vontade e o querer do nosso Deus, porque Ele continua no controle. E como cristãos, como servos do Senhor,
Nós precisamos caminhar nesses dias, nesta mesma fé, nesta mesma esperança, olhando e observando e tendo essa mesma declaração para o nosso coração, para a nossa vida. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Confie. Tome todo cuidado. Que é necessário que você receba orientação. Use álcool gel, distanciamento, use máscara, mas creia. Deus está no controle de todas as coisas. Não sei como você tem vivido na família, preocupações com o trabalho, preocupações com a nossa sociedade, porque muitas pessoas perderam o emprego e muitas outras pessoas vão perder emprego. Não estou profetizando o mal, mas é o caminho para o qual a nossa sociedade está seguindo. Mas nós temos que continuar confiando no Senhor, porque Deus continua no controle. Deus está no controle. Aconteça o que vier a acontecer, creia. Deus está no controle. Eu não sei qual é a sua preocupação neste momento, nesta hora, nestes dias, nesse início de ano de 2021. Não sei. Mas uma coisa eu quero dizer para você, no início deste ano 2021, que Deus está no controle de todas as coisas. E que Ele estará no controle de todas as coisas todos os dias. Querendo ou não, vendo ou não as pessoas, Deus continua no controle. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, ainda que as coisas não estejam bem claras para você, Deus continua no controle. Deus decidiu que Tiago partisse antes de Pedro, e assim foi. Mas não foi por causa de Herodes, foi por causa que o Senhor assim quis, que o Senhor assim decidiu, porque ambos, de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de todas as coisas. Sossegue o seu coração, tranquilize o seu coração, tranquilize as pessoas que vivem ao seu redor no seu dia a dia. Diga para elas quem é o seu Deus. E que os homens podem fazer planos mirabolantes, que os homens podem ter desejos e vontades, mas que acima de qualquer autoridade sobre a face da terra está o Senhor, o nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Assim como Ele esteve acima de Herodes, Deus está acima de tudo. E a nós como igreja fica aqui o desafio, amados irmãos, para declararmos que Deus continua no controle de todas as coisas. Vamos continuar orando como igreja, vamos continuar buscando como igreja, vamos continuar confiando no Senhor, e Ele vai estar realizando tudo o que Ele tem para realizar sobre a face da terra, porque Ele realiza através das orações dos seus servos, atendendo ao clamor dos seus filhos, segundo a sua boa, maravilhosa e perfeita vontade. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estar nesta noite cultuando ao Senhor, louvando, exaltando e glorificando o Teu nome. Ó Pai, como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra, como é bom, Senhor meu Deus, olhar com os olhos da fé, como é bom saber que o Senhor tem cuidado de cada um dos Teus filhos. Como é bom, Senhor meu Deus, poder estar debaixo desses Teus cuidados e saber, Senhor, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Como é bom, ó Deus, confiar no Senhor e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas.
Louvado seja o teu nome. Perdoa-nos, ó Deus, por aquele momento que duvidamos. Perdoa-nos, ó Deus, por aquele momento que nos sentimos deixados de lado. Perdoa-nos, ó Deus, por aquele momento em que nós não compreendemos o que estava acontecendo conosco e com a nossa família e com a nossa sociedade e com o nosso mundo. Perdoa-nos, ó Deus, por aquele momento em que duvidamos que o Senhor estivesse no controle de tudo e permitindo que coisas terríveis estivessem acontecendo e permitindo que pessoas estivessem chorando os seus entes queridos porque eles foram tirados deste mundo. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes não compreendemos a sua vontade. Mas abre, Senhor meu Deus, o nosso entendimento. Abre, Senhor meu Deus, ó Pai, os nossos corações. E, ó Deus, clareia diante de nossos olhos a luz de Cristo Jesus, para que possamos, ó Deus, olhar com os olhos da fé e crer, Senhor, e confiar no Senhor, e entregar ao Senhor tudo, sabendo que o Senhor está no controle, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amados, como eu já disse hoje, como dia da ceia do Senhor, o nosso Deus, você já deve ter preparado a sua ceia aí em casa. E nós vamos estar celebrando junto com os irmãos este momento tão sublime e maravilhoso que o Senhor, nosso Deus, deixou para nós. Ele diz, fazer isto em memória de mim. Nós precisamos nos lembrar de que Jesus deixou este momento para nós fazermos em memória, para não imaginarmos que o pão é o corpo e que o vinho ou o suco de uva seja o sangue, mas que eles simbolizam para nós Cristo Jesus, entregue lá no Calvário, por amor a cada um de nós. Jesus, obrigado. Jesus, estando com os seus discípulos, ele tomou o pão. E o pão que ele pegou, certamente causou um desejo muito grande também nos discípulos de participarem daquele momento. E ele partiu o pão e ele disse: este é o meu corpo, que é quebrado por amor de vós. Esse desejo de participar da ceia do Senhor deve ser algo muito marcante na nossa vida, porque nós sabemos o que ele significa para nós. Precisa ser algo que nós desejamos no nosso dia a dia, porque nós sabemos o que ele significa para nós. Jesus entregou a sua vida por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. E depois deles terem comido, Jesus tomou o cálice em suas mãos e disse: este é o meu cálice, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado por amor de vós. Bebei dele em memória de mim. Em memória, lembrando de que, assim como o sangue do Cordeiro lá na Páscoa, no Antigo Testamento, livrou os israelitas da morte dos primogênitos, também este cálice nos livra da morte, do pecado e do inferno, através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que foi derramado lá no Calvário. Nós estamos lavados e remidos. Nós lemos no livro de Apocalipse que diz que aqueles que estavam de vestiduras brancas, quem são? Aí é dito: estes são aqueles que tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo.
Participemos então deste momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e de misericórdia, obrigado porque o Senhor nos coloca ao redor da sua mesa. Obrigado porque o Senhor nos convida a rodear esta mesa. Obrigado porque o Senhor preparou este momento para nós. E agora, ó Deus, queremos nos lembrar, Senhor, do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. E queremos como igreja, Senhor meu Deus, dizer que o que nos une é o amor de Cristo Jesus. E portanto, ministra sobre nós, ministra em nós, através da sua palavra e através, ó Deus, desses elementos, a presença gloriosa de Cristo Jesus, na ação e no poder do seu Santo Espírito. Pai, nós celebramos a vitória que nós tivemos em Cristo Jesus, sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Em Cristo Jesus nós celebramos esta noite. Amém, amém, amém. Aí em casa você pega o seu pão, né? E vamos comer juntos agora. Este é o meu corpo que é quebrado por amor de vós. Comei dele em memória de mim. E este é o meu cálice, o cálice da nova e eterna aliança que é derramado por amor de vós. Bebe dele em memória de mim, disse Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo estás. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei.
Amado irmão, irmã, você que está em casa, quero desejar para você boa semana, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. E dizer para você, né, que nós fizemos um desafio de intimidade com Deus e conhecimento de Deus. E isso acontece através da leitura da palavra, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor, o nosso Deus, né? Intimidade com o Senhor nosso Deus é conversar com Ele. Então o desafio está colocado lá no grupo. Aqueles irmãos que quiserem participar, estejam participando. Nós queremos chegar no final do ano, né? Tendo você do nosso lado aqui dizendo: olha, eu li a palavra do Senhor nosso Deus durante todo esse ano. Não só por ter lido, mas eu tive intimidade com Deus e conheci mais a Deus durante esse ano, através da leitura da palavra, né? Então, nós vamos colocar a meditação a leitura de toda semana. Se você tiver alguma dúvida a respeito, pode nos procurar. Nós estamos fazendo isso junto com a congregação de Macatuba, né? É o desejo de que todos os irmãos, né, estejam lendo, né, a Bíblia e tendo intimidade com o Senhor. E como você... O microfone também já está indo embora. Então, eu vou impetrar a bênção aqui para nós, porque a nossa pilha está indo embora, nós estamos sem microfone. E aí depois, a bênção vai ser... Então, eu vou impetrar a bênção aqui. E depois, como não depende de microfone, aí então estará sendo transmitido para os irmãos. E os irmãos estarão vendo, né? Aqueles irmãos que mandaram, como eu pedi no grupo, mandaram para a Vivian e ela montou aí, né, alguns irmãos desejando um feliz ano novo para toda a igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela participação na ceia do Senhor. Obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Deus, a nossa semana e que possamos, ó Deus, estar em intimidade e conhecendo o Senhor a cada dia mais e mais. E entendendo e vendo e sentindo que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Cristo seja sobre nós. O amor de Deus inunde os nossos corações e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre todo Israel de Deus, neste primeiro dia do ano de 2021 e todos os dias deste ano, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãs, estamos passando por aqui para desejar a todos um feliz 2021, que Deus possa abençoar a cada família da nossa querida IPI, com muita saúde principalmente, né? Devido a toda essa crise que enfrentamos agora neste ano que está se encerrando e graças a Deus vai ficar só no passado, e que a partir de 2021 as nossas esperanças, as nossas forças possam se renovar em Cristo Jesus e seguirmos em frente, sempre olhando para o alto, esperando em Deus nosso Pai. É o nosso desejo, Diácono Benedito, Presbítera Edilene. Feliz 2021! Paz! Ano difícil, ano de desafios, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Queremos desejar a todos os parentes e amigos um feliz ano novo e que Deus possa estar abençoando a cada um e dando muitas alegrias e muitas felicidades, e muito amor e muito Deus no coração. Um beijo a todos. Feliz ano novo a todos e que Deus os abençoe ricamente. Paz do Senhor. Quero desejar um feliz ano novo. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, irmãos. Que esse ano, que 2021, seja um ano abençoado, que nos abençoe cada vez mais e mais, que nos dê mais bênçãos sobre bênçãos e que todos nós estejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Feliz ano novo para todo mundo. Paz do Senhor. Tchau. Um feliz 2021, irmãos. Um grande abraço. Paz do Senhor, irmão. Estou com uma saudade muito grande de vocês, mas estou confiante que Deus está protegendo tudo de vocês e nós vamos atravessar esse ano longe, mas só essa passagem de ano sozinho não é fácil, mas no ano que vem nós estamos juntos nessa luta. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por todos nós. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus dê uma boa entrada de ano, que esse ano seja melhor para todos nós, com saúde, paz e alegria, em nome de Jesus. Olá, eu vim aqui desejar um feliz 2021 para vocês. E esse ano não foi fácil, mas como nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, nós enfrentamos as batalhas, da vida. Mas eu vim desejar um ótimo final de ano para vocês e que 2021 seja muito abençoado. Olá, meus irmãos. Quero saudar todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Último dia de 2020, podemos dizer Ebenezer. Foi um ano difícil, um ano cheio de desafios, mas nós temos que dizer Ebenezer, até aqui nos abençoou o Senhor. Sabemos que muitas pessoas tiveram perdas, foi um ano bastante difícil, mas um ano onde nós vimos o cuidado de Deus com as nossas vidas. Mesmo em meio a esses momentos tão difíceis, nós podemos caminhar junto com o nosso Deus. Que em 2021, eu desejo do fundo do meu coração que acabe a pandemia o quanto antes e que nós possamos ver ainda mais o agir de Deus nas nossas vidas e que nós possamos ter um desejo ardente de caminhar com Ele e de estar com Ele no tempo todo. Que Deus abençoe vocês e suas famílias, nossa igreja, as pessoas tão queridas, tão amadas. Que Deus abençoe vocês. Que 2021 seja um ano de vitória, um ano de muitas bênçãos para todos nós. Um grande beijo. Fiquem com Deus.